Olá, é interessante a expressão pai. Uma palavra tão pequena, mas tem um significado muito grandioso. Pai, na verdade, primeiro, é aquele que gera um homem fértil e que gera filhos consanguíneos. Eles têm o seu DNA, mas também aquele pai que adota o filho ou filhos do coração. Na verdade, ele escolheu aquela criança por um sentimento de amor, de proteção. E este, na verdade, também é pai. Seja pai natural ou pai adotivo. Damos um exemplo muito importante, que é a figura do Deus Altíssimo. Ele tem um único filho, Jesus Cristo, seu unigênito, mas ele mandou a terra e este verbo se encarnou e se humanizou. Então, o filho desceu à terra, aqui viveu, e com a sua morte ele pôde justificar a nós e através dele Deus adotar a nós como filhos. Então, eu sou filho de Deus adotivo através de Jesus Cristo, o seu verdadeiro e legítimo filho. Então, nós sabemos que o pai tem uma importância muito grande na família e na sociedade, em todos os espaços dos seus filhos. E nós vamos analisar a figura do pai, trabalhando 10 condições ou 10 características de sua importância para o exercício do exercício paterno de forma eficiente. Um bom pai precisa ter e agir de acordo com estas qualidades, ou estes também posicionamentos. Primeiro, todo pai, seja natural ou adotivo, precisa nutrir amor pelo seu filho ou seus filhos. É necessário ter o amor. Agir sempre baseado no amor. O amor, na verdade, é o supremo, é aquilo que é mais sagrado na família, no relacionamento, é o amor. Então, o pai precisa ter amor pelos seus filhos, porque através do amor ele nutre, ele alimenta, ele dá carinho, ele busca o sustento, ele respeita também os posicionamentos dos seus filhos. E nós vamos ver, primeira qualidade é nutrir amor pelos seus filhos. Lembre bem, o bom pai precisa ser amoroso. Segunda qualidade, cuidado. A Bíblia diz que se o pai, muitas vezes, que é tão carnal, sabe dar boas coisas aos filhos, aos seus filhos, sabe muitas vezes cuidar dos seus filhos, muito mais Deus, o Pai das luzes, o Pai Criador, ele dará o bem a todos aqueles que o pedirem. Então, o verdadeiro pai, ele cuida de tudo, seus filhos. Cuida
do sustento, cuida da saúde, da educação, cuida da parte espiritual dos seus filhos, cuida tem um cuidado da mente, do que pensam os seus filhos. Ele vai nutrir também os bons pensamentos, os bons desejos do seu filho. Então o cuidado é essencial. Se Deus cuida de nós, cuida inclusive dos seres inanimados, o Pai, que seja por laços consanguíneos ou os laços do amor, vai cuidar com presteza dos seus filhos. Terceira qualidade, participar ativamente da vida dos seus filhos. Saber com quem seus filhos andam, o que anda falando no telefone, ver como está as vestes dos seus filhos, a limpeza, higiene, a questão escolar, está acompanhando nas tarefas, nas dificuldades que os seus filhos têm, dos conteúdos, buscando a superação dessas dificuldades, também cuidando para que ele não se irrite, para que seus filhos não se irritem. A Bíblia diz para os pais ter cuidado para não irritar os seus filhos. Pense bem, às vezes seu filho é muito pequeno e seu filho fica irritado e você muitas vezes fica insensível, porque a criança é muito pequena, mas se ela está irritada, eu preciso repensar o que eu posso fazer para evitar que meu filho ou minha filha se irrite com facilidade. Então é interessante nós participarmos como pais ativamente da vida de nossos filhos, né? Quarta característica ou qualidade: não trocar afeto por presentes. É muito bom a gente presentear nossos filhos com presentes, sejam baratos, caros, que a gente considera tão importante ou não considera tanto importante, mas para a criança é importante. Mas as viagens que a gente faz, os presentinhos que a gente traz para eles, ou para quem tem um filho só para ele ou para ela, mas tem que considerar que o seu afeto, o seu carinho deve superar os presentes. O seu filho não deve, ou sua filha não deve gostar e amar você apenas pelo que você pode dar, oferecer. Então que essa criança não seja uma criança, ou às vezes um adolescente, um jovem, que esteja gostando da presença do pai apenas por causa do que ele oferece, do que ele pode oferecer de presentes, mas a presença dele, o carinho dele possa superar qualquer presença dos presentes. Os presentes podem não estar presentes, né? Eles não estão ali, eles não vieram, não tivemos condições de adquirir, mas a nossa presença, o nosso amor seja demonstrado a eles e que eles gostem de você, de mim como pai, não pelo que a gente pode oferecer de presente, daquilo que é material, mas por aquilo que é imaterial, que é o amor, o cuidado, o afeto. Isso é importante. Quinta qualidade: seja sempre respeitoso. Não importa a idade. Se seu filho, sua filha naquele momento quer, né, assim, às vezes é o tempo dele, o tempo dela, e a gente deve respeitar. Às vezes a criança quer vestir aquela roupa que ele se identifica naquele momento. Às vezes ele quer vestir aquela camisa verde, aquela menina quer vestir aquele vestido amarelo,
e a gente quer que a criança vista o vestido vermelho e a camisa branca, né, o menino. Mas a gente precisa respeitar, né, a preferência, aquele momento para ele vestir aquela camisa daquela cor, a menina vestir aquele vestido daquela cor, traz a eles alegria, prazer. E a gente não pode estar tolindo naquilo que não prejudica. A gente só deve estar ensinando a usar aquilo que é benéfico, que se ele usar aquele outro objeto, aquela outra coisa ali, né, não é legal, não é bom para a cabeça, para as relações interpessoais. Então, devemos evitar. Outro ponto interessante, a sexta qualidade é o ensino. O pai, na verdade, é um professor. Ele deve estar ensinando aos seus filhos como agir em todas as adversidades, como ele deve agir quando ele perde uma partida de futebol, como ele deve agir quando ele está diante de uma prova, como ele deve agir diante de uma crítica, né? Diante de uma situação assim difícil, como esta criança, esse adolescente ou adulto, jovem, deve agir. Então o pai deve ser um exemplo de professor, ensinar. A Bíblia própria diz, ensinar a criança no caminho que deve andar, para que quando ela crescer, ela não vai decepcionar, ela não vai desviar daqueles ensinamentos. Esse foi a sexta qualidade. Sétima qualidade é autoridade nunca, ser autoritário nunca, mas autoridade sim. Vamos lá. Sétima qualidade, nunca ser autoritário, mas ter autoridade. O pai deve ser uma referência de autoridade. Então ele deve ter compromisso com a correção, o ensino, né? O ensino como professor, e determinar muitas vezes, às vezes tem que dizer um sim ou um não para o seu filho, e naquele momento precisa ter autoridade, falando sempre a verdade. Então, nunca tirando o pai a autoridade da mãe, sendo valorizado em casa, né? Para que todos vejam que ele é uma referência no seu lar. E é uma autoridade que Deus constituiu. Nós, pais, temos de Deus autoridade sobre o nosso lar, sobre os nossos filhos. Oitava qualidade: nunca seja excessivamente permissivo. Então você não deixe seus filhos fazerem tudo que eles querem. Eles devem fazer aquilo que é bom, que é agradável, que é saudável para a vida deles e para a vida dos que moram, vivem com ele ou com ela, né? Com as pessoas lá fora, com o próximo, mas nunca fazer aquilo que prejudica a ele mesmo e os outros. A Bíblia diz que a criança ou o jovem entregue a si mesmo vai envergonhar os seus pais. Será vergonha dos seus pais. Por isso que a gente não pode ter um comportamento excessivamente permissivo. A gente deve ser aberto, flexível muitas vezes, mas dentro de limites. Os limites são importantes, são marcos importantes na vida
na nossa vida, no relacionamento familiar. O nona qualidade é garanta seu espaço. Você não é um pai banana, um pai sem expressão. Garanta na vida do seu filho o seu espaço, que eles o admirem, que eles tenham prazer de dizer que você é pai deles para os outros colegas, para os familiares, que eles possam ver que você é importante na vida dele, na vida dela, que ele perceba e sempre diga que o herói que ele tem, que ela tem, é o pai, e nunca os heróis dos filmes e outras pessoas da sociedade. Não. O herói do filho, da filha, deve ser, né, os seus pais. Nesse caso em particular, o pai. Isto deve nos incomodar. Devemos sempre nos preocupar com isso. Eu tenho espaço na vida dos meus filhos, é preciso estar sempre construindo o espaço, o seu espaço na vida dos seus filhos. E, por último, a 10ª qualidade: seja um pai exemplo. Um pai que os filhos admirem, que eles respeitem, que eles amem, né? Que seu filho, sua filha possa admirá-lo, que você seja um exemplo, que eles possam dizer assim: não, eu sou assim por causa do meu pai, eu gosto de ler porque meu pai é um bom exemplo de leitura, eu amo a Deus porque meu pai ama a Deus. Então, por isso é interessante nós sermos o exemplo dos nossos filhos. E aí, 10 qualidades. Como é que você se viu nessas 10 qualidades? Seja sempre um bom exemplo de pai. E aí, se você gostou desse vídeo, dê um like. Se você não é inscrito, se inscreva, compartilhe. E até o próximo vídeo.